Sejam bem-vindos. Então, na unidade 2, nós vamos estudar algumas técnicas de preparo de refeições saudáveis e com qualidade nutricional. E para acompanhar a nossa aula, nós contamos com a presença da professora Ângela. Olá, então, a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Solicito que participem, né? Acompanhem nossas aulas, que hoje o assunto é muito interessante. Isso mesmo. Então vamos ver aqui qual o tema da nossa aula. Hoje nós vamos estudar técnicas de preparo de alimentos e refeições, estratégias seguras de promoção de alimentação saudável. Unidade 2. Quais são os objetivos da aula? Primeiro, compreender as técnicas adequadas de preparo de alimentos saudáveis e seguros, analisar a importância da correta higiene na produção da alimentação e conhecer as etapas de produção de alimentos. Então, esses são os 3 principais objetivos da parte 1, que é a que nós vamos estudar nessa aula. Os alimentos podem ser modificados de várias formas. Podem ser divididos, cortados, dissolvidos, misturados, incorporados ou unidos a outros. Podem passar por cozimento ou ser modificados quando adicionamos fermentos que fazem o bolo crescer, por exemplo, ou pela ação de alguns micro-organismos, que são bactérias e fungos utilizados na fabricação dos alimentos, como queijos e pães. Mas esses micro-organismos utilizados na indústria de alimentos não fazem mal à nossa saúde. Já outros se desenvolvem nos alimentos sem que sejam desejados, causando vários problemas que nós vamos conhecer hoje na aula. Então, a higiene pessoal, ambiental, de equipamentos e utensílios nas operações é uma estratégia eficaz contra a ação dos micro-organismos nocivos à saúde. Quando o manipulador de alimentos está produzindo refeições, ele precisa estar atento a algumas técnicas de modo a evitar a contaminação dos alimentos, porque nós sabemos que existem micro-organismos que são patológicos, que podem causar alguma doença, e existe também aqueles micro-organismos benéficos que são utilizados na indústria alimentícia. Porém, cada um tem suas particularidades e hoje nós vamos conhecer algumas consequências daqueles micro-organismos que contaminam os alimentos e podem também fazer mal à nossa saúde. Então, olha só o tema que nós vamos estudar agora: higiene na produção da alimentação. Podemos confiar apenas nos nossos olhos? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer constantemente. Será que a contaminação existente é aquela que a gente pode ver a olho nu, ou existe alguma contaminação dos alimentos que a gente não consegue enxergar? Não é isso, professora? Os alimentos são de muito fácil contaminação, não é verdade? Com certeza, professora. Existem uns que dão aquele vestígio que você consegue perceber, não é? Mas existem outros que disfarçam bem, e você, olho nu, você não consegue. É aquela famosa frase que a aparência engana, né? Por isso que todo cuidado é pouco. Essa questão de higiene pessoal, ambiental, de utensílios, né, dentro, como nosso curso é o técnico em alimentação escolar, dentro da produção da alimentação escolar, ela é muito importante para evitar certos tipos de problema, no caso contaminação, para Deus o livre, evitar também algum tipo de doença. Isso. Né? Então vamos continuar. Alimentos estragados, contaminados, vencidos ou armazenados em condições de higiene precárias podem trazer problemas à saúde, que podem variar desde pequenas intoxicações até doenças mais graves ou mesmo causar a morte. Isso é ainda mais grave entre as crianças, que são mais frágeis para
essas doenças. Então, vez ou outra, a gente vê na mídia, na televisão, casos de doenças transmitidas por alimentos. Certamente, essas pessoas que obtiveram algum problema na sua saúde por doenças transmitidas por alimentos, foi por falta de cuidado do manipulador no momento de produzir essas refeições. E aí, essas refeições foram contaminadas por algum agente biológico, químico ou físico, que causou alguma complicação de saúde para a pessoa que consumiu esses alimentos, ok? Então, para consumirmos um alimento, não basta que ele esteja limpo, sem sujeiras visíveis e aparentemente em bom estado de conservação. É essencial que ele esteja também higienizado. Lembre-se, as aparências enganam. Então, o que é a higienização? É o processo de limpeza mais a desinfecção. Então, para que um alimento não esteja contaminado, não é só essencial a limpeza, é necessário também a higienização. O que é a limpeza? Limpeza é quando você elimina aquela sujeira que você está vendo, que você pode visualizar, como uma terra, algum inseto, algum tipo de micro-organismo que você pode ver. Já a higienização é a junção da limpeza e da desinfecção, juntando meios físicos ou químicos para higienizar esse alimento. Um exemplo é quando você faz a higienização de hortaliças com a utilização de hipoclorito. Você está higienizando esse alimento e eliminando aqueles contaminantes, aqueles micro-organismos que você não pode enxergar a olho nu, tá? Então essa é a diferença de limpeza e higienização. O propósito da higiene é que, além de limpos, os alimentos estejam seguros, ou seja, devemos também eliminar as contaminações que não podemos ver. Muitas dessas contaminações só podem ser observadas em um aparelho chamado microscópio, tá? Então a gente não pode enxergar esses contaminantes a olho nu, mas podemos enxergar no microscópio. Então aí que vem que muita gente acha besteira, acha, né, que não é necessário fazer higienização com hipoclorito porque não vai ter micro-organismo, mas é porque a gente não está vendo, né? Mas esses alimentos, se não forem higienizados do modo correto, podem sim estar acarretando consequências e complicações de saúde para as pessoas e principalmente para as crianças, que é um público mais sensível, né, professora? Isso. E falando nessa questão, professora, uma técnica que a gente usa bastante quando vai fazer educação alimentar e nutricional, principalmente com as crianças, a gente questiona elas assim: olha só as mãos de vocês, a mão de vocês está limpa? Professora, tia, tá assim, né? Então eles olham e dizem, afirmam com toda a convicção que está limpa. Então nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Aí conversa com eles, distrai eles um pouquinho, nós fazemos aquela brincadeira do glitter, né? Que você cola na mão e você começa a dar a mão de um a um, eles não percebem, né? Aí, depois que terminou esse procedimento, vocês olhem as mãos de vocês. Professora, está vendo? Vocês nem perceberam que quando eu dei a mão para vocês, ficou na mão de vocês. Então, assim, são os bichinhos. A gente são não, os contaminantes. Os contaminantes. E você não vê, não é visível, né? Porém, causam... E é desse modo que acontece, né? Os micro-organismos, eles vão se multiplicando de uma maneira muito rápida, sem que a gente perceba. Então, se nós não fazemos a lavagem das mãos corretamente, se nós não temos a nossa higiene pessoal, não utilizamos equipamentos de proteção individual, a gente pode multiplicar esses contaminantes para os alimentos também, né? Daí também, professora, a questão da importância do técnico, frisando de novo aqui, ele por ter o contato direto com o aluno, ele também pode fazer essa questão da EA, né, de educação alimentar e nutricional, explicar o porquê, a importância de se lavar as mãos antes das refeições, né? Olha, antes de virem para o lanche, enfim, para
para o refeitório, lavem as mãos, ou fazer uma mini palestra, ir nas salas, utilizar alguma data comemorativa e explicar essa importância. O porquê, que é importante, né? Você não vai só falar, você tem que dizer o porquê daquilo. Isso, e esse método do glitter é bom porque eles podem ver, né, o motivo, né, como que se multiplica. E agora também tem outros métodos, você vê vídeos com eles e fazer brincadeiras, dependendo do público, brincadeiras lúdicas, né? Isso. Que vão despertar. É uma boa ideia já de educação nutricional no ambiente escolar. Boa dica da professora Ângela. Então, olha só, nesse sentido, é importante a atenção com a temperatura, que deverá matar esses micro-organismos invisíveis a olho nu ou impedir que eles se multipliquem. É importante também preparar os alimentos o mais rapidamente possível para diminuir o tempo de exposição à temperatura ambiente, porque é nessa temperatura que as bactérias se multiplicam, principalmente a temperatura ambiente. Quando você prepara um alimento e deixa esse alimento exposto muito tempo à temperatura ambiente, deixa esquecido muitas vezes ali em cima do fogão, esquece de guardar sobre refrigeração ou deixar no aquecimento em temperaturas adequadas, a temperatura ambiente é propícia para o desenvolvimento de bactérias e de micro-organismos, tá? Então, o item temperatura é um fator essencial que deve ser dado muita atenção de modo a evitar a contaminação microbiológica. Nenhum alimento que deve ser consumido quente pode permanecer por mais de 30 minutos em temperatura ambiental, porque, como falei, é a temperatura propícia para o desenvolvimento de bactérias e micro-organismos. Então, existe uma faixa, né, que se chama zona de perigo, que seria aquela temperatura que os micro-organismos se multiplicam mais rapidamente, que seriam entre temperaturas de 60 graus e 5 graus, tá? Então, essa faixa aqui seria a zona de perigo. Então, os alimentos consumidos quentes devem ser conservados acima de 60 graus e aqueles alimentos que necessitam ser refrigerados devem ser mantidos abaixo de 5 graus. Então, aqueles alimentos que estão nessa faixa aqui, entre 5 e 60 graus, são os alimentos mais propícios ao desenvolvimento de bactérias e micro-organismos. Quando percebemos um cheiro, gosto ou aparência diferente nos alimentos, logo nos perguntamos se ele está adequado para o consumo ou se estaria estragado, não é verdade? A gente já conhece quais são as características originais de cada alimento. Essas são as chamadas características organolépticas. Então, o principal fator que leva um alimento a ficar estragado é a contaminação por certos tipos de micro-organismos, mas nem sempre os micro-organismos que prejudicam a saúde alteram as características dos alimentos. Muitas vezes pode existir um alimento, né, e que você não enxerga essas mudanças, a mudança dessas características. Por isso que você deve ficar atento a essa questão da temperatura. O que é que você acha, professora? Muito importante, gente, ainda mais, quer dizer, em todas as circunstâncias, quem prepara alimento deve estar muito atento para isso. Por isso que nós vamos dar a dica aqui assim, vocês, enquanto futuros técnicos dentro, né, de uma cozinha escolar, tenham sempre essa atenção, esse cuidado. Por isso que é importante a higiene, a questão da higiene pessoal, ambiental, a questão dos utensílios, dos alimentos que foram armazenados. Então, faça primeiro aquelas preparações que não precisem, né, ficar a temperatura, exposição à temperatura ambiente. E aí tentem ver, cronometrar essa questão do preparo já das outras preparações, para não ter que ficar aquele longo período de espera para poder ser servido, né? Porque nós também verificamos essa questão tempo, às vezes está quente, oscila muito, né? E nós sabemos que às vezes as cozinhas das nossas escolas, elas não têm uma estrutura que possa realmente
ter aquela condição propícia de ventilação. Então, o que facilita essa questão de estragar o alimento. E o pior de tudo, que quando você observa que o alimento mudou suas características, tudo bem, né, professora? Isso. E quando não é perceptível, gente, Deus o livre, é muito complicado. Então, tomem todo o cuidado possível e impossível. Então, procurem fazer todas aquelas etapas do procedimento, desde o recebimento do alimento, a questão do armazenamento, ela é muito importante, que nós sabemos que existem dispensas que não têm ventilação adequada. Então, não deixem os alimentos espalhados, organizem de forma correta, nos freezers, nas geladeiras, quando tirar para fazer a preparação, utilizar de forma correta o pré-preparo, a questão da higiene, né? E o tempo para que a criança seja liberada para fazer a sua refeição, para então começar o porcionamento, né? Isso, prestar atenção principalmente no tempo, né? Se um alimento precisa ser exposto a uma temperatura, que esse alimento seja exposto rapidamente. Né? Para evitar justamente essas condições a qual nós citamos aqui, né? E aí você deve estar se perguntando, como saber se esse alimento está dentro da temperatura adequada? Como saber se esse alimento está acima de 60 graus ou abaixo de 5 graus, que é a temperatura é indicada? Então, para isso, muitos profissionais utilizam os termômetros para controle de temperatura, né? Existe já um termômetro pequenininho, que é um termômetro específico para você aferir a temperatura do alimento, principalmente em restaurantes, quando esses alimentos já estão expostos ali para os clientes se servirem. Então, existem muitos locais que têm os profissionais que, quando esse alimento já está exposto, ele passa controlando essa temperatura, anotando em planilha, né? De forma que, se ocorrer algum problema, né, com alguma pessoa, por alguma contaminação, você já tem ali o controle e tem como provar também que pode ser que esse problema não foi justamente da alimentação do local, né, porque você teve todo um controle da temperatura e você tem registrado e tem como provar. Então, também esse é um modo de você fazer o controle da temperatura. E outro item também que se deve ter atenção são aqueles locais que produzem refeições, mas fornecem, né? Então, esse deslocamento, né? O transporte desse alimento precisa ser também realizado em condições super seguras, para que no momento que esse alimento seja entregue ao consumidor final, ele seja entregue em temperatura, em condições adequadas, para que não haja nenhuma complicação de saúde, tá? Então, tem que prestar bastante atenção quanto à temperatura. Professora, só acrescentando aqui, como a professora Sabrina falou, para você ter esse controle, é interessante ter um termômetro, né? Então, assim, nós sabemos que nas escolas, a grande maioria não possui um técnico, uma pessoa específica, mas vocês com certeza já foram orientados e sabem verificar essa questão da temperatura através do termômetro, não é uma coisa complicada. Vocês podem também estar fazendo esse controle, pode solicitar do seu gestor, a gente precisa controlar, verificar que a temperatura e tal do alimento, é uma forma de segurança para eles, né? É simples, entendeu? Vocês se informarem direitinho o tipo de termômetro e tal, que também não é, o custo dele não é muito alto. É um custo acessível, é uma boa técnica para você garantir uma refeição adequada, né, professora? Com certeza. Então, vamos conhecer os tipos de micro-organismos que podem estar nos alimentos e que podem ser divididos em úteis para sua produção e deteriorantes também, causadores de doenças. Então, existem esses dois tipos de classificação, que são os micro-organismos úteis e aqueles deteriorantes que podem causar algum tipo de complicação de saúde, mais especificamente alguma doença. Os micro-organismos deteriorantes são aqueles que alteram os alimentos, seja na aparência, no sabor ou no cheiro, ou seja, em suas características organolépticas. Exemplo, uma carne pode apresentar uma cor esverdeada, gosto amargo ou um cheiro diferente. Podemos também identificar que o leite está
azedo, tá? Então esse é um tipo de contaminação de micro-organismo patológico. A mesma coisa acontece quando você identifica um pão mofado, um pão com uma coloração meio diferente, esverdeada, você está você está identificando um micro-organismo deteriorante. E os micro-organismos causadores de doença nem sempre modificam a aparência dos alimentos também. É necessário ter muito cuidado na hora de comprar os alimentos, guardando na geladeira, os que precisarem de refrigeração e higienização, sempre os que iremos consumir crus, e cozinhando bem alimentos como carne e ovos. É por isso que a gente dá aquela dica de que quando você for realizar as suas compras, você sempre deixe por último aqueles alimentos que necessitam de alguma refrigeração, porque se eles não tiverem em temperatura adequada, eles podem também estar sendo contaminados, e aí você não vai estar vendo, né? É um tipo de micro-organismo deteriorante que você não vai ter a visibilidade, tá certo? Continuando, quais são as consequências de micro-organismos deteriorantes que podem causar no nosso organismo? Mal-estar, vômitos, dores de cabeça, diarreia, até paralisação da respiração ou parada cardíaca, podendo levar até a morte, tá? Então esses são os sintomas mais comuns que ocorrem devido à contaminação microbiológica. O mais comum também aqui de todos é causar a diarreia. E agora vamos conhecer algumas técnicas adequadas no preparo de alimentos e refeições. Os alimentos afetam o nosso sentido das mais variadas formas, pela cor, pelo aroma, pela temperatura, pela consistência. Se nossos sentidos se misturam na hora da alimentação, a refeição fica muito mais prazerosa. Exemplo: se você come uma maçã cheirosa, bonita, crocante e gostosa, fica muito mais satisfeito do que se ela estiver murcha e sem aroma, mesmo se o gosto for o mesmo. É isso que a gente espera do alimento quando nós vamos consumir, porque a gente já conhece quais são as características dos alimentos. Quando você vai consumir um pepino, você já espera a característica original, aquela coisa esverdeada, aquela crocância. Quando você vai consumir um mamão, você já espera aquela maciez do alimento, não é verdade? A gente já conhece quais são as características dos alimentos. Então o mesmo ocorre se for comer um alimento em uma temperatura diferente da que você está acostumado. Então, imagine tomar uma canja de galinha gelada. Não terá o mesmo sabor, não é verdade? Então, quando conhecemos os alimentos, já imaginamos como será comê-los antes mesmo de colocá-los na boca. Esse exemplo a gente pode trazer para a alimentação escolar, né, professora? Os alunos, mais do que ninguém, já conhecem, já tem os seus gostos, já conhecem aqueles alimentos que eles gostam, né, necessitam. Por isso que eu sempre falo aqui a importância do futuro técnico, professora, na questão do comprometimento, da questão da preparação do alimento. Então, a forma como você apresenta é muito importante, né? Porque vai aguçar os sentidos do aluno. E às vezes o aluno ele nem provou aquele alimento, mas poxa, está tão bonito, parece tão saboroso. É verdade. Né? Eu vou experimentar. E aí ele gosta, né? Então essa apresentação ela é importantíssima, essencial, né? Essencial. Então, para que os alimentos mantenham essas características que esperamos, é preciso tomar uma série de cuidados, escolhendo muito bem que técnica usar para prepará-los e conservá-los. Qual a diferença entre os termos culinária e gastronomia? Com certeza você já ouviu falar, né, desses dois termos, mas será que você já se atentou que existe uma diferença entre culinária e gastronomia? Para a gente entrar na parte técnica, na técnica dietética do preparo de alimentos, precisamos conhecer primeiramente alguns conceitos importantes dentro da área de alimentação. Então, o que é culinária? É a arte de cozinhar, ou seja, confeccionar
alimentos variam de região para região, não só os ingredientes, como também as técnicas culinárias e os próprios utensílios. Já a gastronomia é um ramo que abrange a culinária, as bebidas, os materiais usados na alimentação e, em geral, todos os aspectos culinários, culturais a ela associados. Então, enquanto a culinária se preocupa propriamente em cozinhar, os alimentos, as técnicas de cozinhar, de preparar os alimentos, a gastronomia se preocupa já com o todo, com o refinamento, com a mesa, com a forma que esse alimento vai ser apresentado para que tenha uma visibilidade bonita, para que atraia a atenção do cliente. A escolha da música também que vai acompanhar essa refeição já faz parte também da gastronomia. Ou seja, um gastrônomo ele pode ser o cozinheiro, mas também pode ser uma pessoa que cuida desses detalhes, do refinamento de todo o ambiente que vai acompanhar aquela refeição. Então a gastronomia cuida do modo de apresentação da refeição, enquanto a culinária se preocupa mais com as técnicas de cozimento, de preparação desse alimento, tá? Então, por meio da culinária, você pode preparar um prato delicioso, mas é com a gastronomia que esse prato será apresentado de maneira prazerosa ao paladar e aos olhos, porque antes mesmo de nós provarmos esses alimentos, a gente come com os olhos, né? Tem aquela frase que a gente come com os olhos. Então, os alimentos precisam estar de uma maneira bonita, precisam estar bem apresentados. Então, aqui nós temos um exemplo da utilização da culinária, que é um alimento simples, mas o modo em que ele foi apresentado já desperta ali uma curiosidade aos olhos de quem enxerga esse alimento. E aqui também está um outro exemplo utilizando a gastronomia. E o que seria a técnica dietética? A técnica dietética é muito importante dentro da nutrição. Por quê? É um conjunto de estratégias que visa oferecer a cada indivíduo o necessário para a manutenção de sua saúde, considerando os aspectos de transformações que os alimentos sofrem para serem assimilados e aproveitados pelo organismo, preparo e preservação das propriedades nutritivas do material alimentar utilizado, e composição química dos alimentos e seleção econômica. Então, a técnica dietética, ela estuda as operações a qual o alimento vai ser submetido, de forma que esse alimento seja preservado as suas características originais, suas características nutricionais e sejam bem apresentadas ao consumidor final. Então, dentro da técnica dietética está inserido esses 3 itens aqui, o qual a gente acabou de citar. E quais são os principais objetivos da técnica dietética? Os principais objetivos do domínio são o domínio da preparação das técnicas dietéticas, são nutricionais, visando garantir um alimento com alto valor nutricional para o consumidor. Tem o objetivo higiênico, visando garantir a preparação de um alimento sem contaminação e que seja produzida em segurança alimentar e nutricional. Tem o objetivo digestivo, de forma a facilitar a digestão desse alimento. Um exemplo seria retirada de partes não comestíveis de algum alimento, alguma fruta. O preparo de uma papinha para beber é uma técnica dietética em que você utiliza um dos objetivos, que é o digestivo. Outro objetivo é o sensorial, despertando, além do paladar, o olfato, nossa audição, despertando os nossos sentidos por esse alimento. E o outro objetivo é o objetivo econômico, de você produzir uma refeição em que atenda os custos disponíveis para o preparo desse alimento, tá? Então, esses itens são os principais objetivos da técnica dietética.
E a técnica de preparo de alimentos é a maneira de processá-los e de produzir refeições nutritivas, saborosas, saudáveis e seguras. Então, você juntando todos esses itens, você vai estar atendendo à produção de refeições nutritivas, saborosas, saudáveis e seguras. E quais são as etapas do processamento e produção de alimentos? Vamos conhecer. Os alimentos, para serem preparados e transformados numa refeição, passam por diferentes etapas, que vão desde a sua aquisição, recepção, estocagem, almoxarifado, geladeira, câmara fria, higienização, pré-preparo com descascar, picar, moer, até o seu preparo, que é cozinhar e assar. Para que esse processo todo seja realizado da maneira correta, a gente precisa utilizar a técnica dietética. Professor, o que é que você acha da técnica dietética? É uma matéria, né, muito importante, principalmente para quem trabalha na área de alimentação. Na área de alimentação. Eu ia pedir agora mesmo a palavra, porque justamente, olha aqui, quando fala nesse slide aqui, que mostra aquisição, recepção, estocagem, que abrange o almoxarifado, né? A despensa, a geladeira, câmara fria e a questão da higienização, que abrange o pré-preparo do alimento. Então, descascar, picar, moer e até o preparo de cozinhar, assar, enfim, fritar, grelhar e uma série de coisas. Isso aqui, professora, é direitinho para os nossos técnicos, então isso caiu como uma luva. Então aqui está falando justamente das competências do nosso técnico, né? Ou seja, o passo a passo que nós já falamos. Então, desde o recebimento, tá? Se você na sua escola, você participa do processo de compra, excelente, comprou, mas o recebimento, a estocagem, veja lá como você vai armazenar, é na despensa, na geladeira, então carne com carne, né, as polpas com polpas, enfim, a questão do pré-preparo, então eles foram armazenados bem, então obviamente o pré-preparo também tem que seguir uma etapa para que eu tenha um produto final de qualidade, isso, de qualidade. Então vocês viram aqui que já são itens, são fatores que foram vistos em aulas passadas, mas que continuam. Então isso aqui sempre vai acompanhar vocês. Então isso aqui caiu como uma luva para os nossos técnicos de forma regular. E lembrando também que todas as etapas, elas são diferentes para cada tipo de alimento. Então, por exemplo, a etapa por qual vai passar uma carne é diferente da etapa qual vai passar o arroz, né? Então é diferente, desde a aquisição da carne até você ofertar essa carne ao consumidor final, que no caso seria as crianças, é diferente do modo de preparo do arroz. Então cada alimento tem sua particularidade, necessita passar por etapas diferentes, etapas específicas. E é aí que entra os seus conhecimentos, né? Os conhecimentos que você está adquirindo para saber como preparar de maneira correta todas as etapas a qual a gente está se referindo. Não é com verdade? Certeza. Então, a primeira etapa aqui, a qual nós vamos falar, é a aquisição. Antes que os gêneros alimentícios, que são os ingredientes da alimentação escolar, cheguem até as suas mãos, eles precisam ser comprados com os recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, para que o dinheiro recebido para a compra de alimentos seja bem investida, precisa haver também fiscalização do CAE e por todos os envolvidos no planejamento da produção e na distribuição da alimentação das crianças. Então, como nós já falamos em outras aulas, o CAE funciona como um conselho, né, de fiscalização dos recursos que são disponibilizados pelo PNAE. Então, visa também fiscalizar se os objetivos do programa estão sendo bem atendidos, como a aquisição de no mínimo 70% de produtos básicos na alimentação escolar, aquisição de produtos regionais. Então, o conselho, ele funciona também para fiscalizar e ver se os objetivos do PNAE estão realmente sendo atendidos. Então, outro item que faz parte da aquisição é considerar a sazonalidade dos alimentos. Por quê?
Alimentos que são da safra, que são da época, possuem maior qualidade nutricional, diminuição dos custos do cardápio, menos agrotóxicos e são mais sustentáveis. A gente sabe que aqueles alimentos da época têm um custo muito menor, baixo, comparado com aqueles alimentos que não são da safra, tá? Outro item é equipamentos e utensílios. Se o espaço for pequeno, as compras terão de ser feitas aos poucos, sendo necessárias repetidas idas ao supermercado, ao verdurão ou ao açougue, ou então a presença mais frequente dos fornecedores. Então, se a gente não tem a disponibilidade de estoque dentro da escola, não temos armários em números suficientes, não temos geladeiras ou freezer em número suficiente, a gente precisa organizar o modo com qual esse alimento vai ser entregue pelo fornecedor. Como nós vimos aqui, ou ele vai precisar ter uma presença mais frequente, entregar os alimentos com mais frequência, para que esses alimentos não sejam entregues e fiquem lá, muitas vezes se estrague por não ter local para serem acondicionados corretamente, tá ok? Professora, só eu lembrando aqui, para isso vocês podem, a escola, né, no geral, pode ter aquele cronograma de entrega, que é uma forma de você ter aquele controle, né, o quantitativo, programar para uma semana, para 2 semanas. A gente sabe que existem alimentos que não dá para 2 semanas, não é isso? Então, é semanalmente. Então, você faz aquela programação, existe um planejamento, né? Planejamento é tudo, como nós vimos na aula sobre planejamento. Então, vocês podem ter um cronograma de entrega, entendeu? O que vai facilitar com que vocês tenham sempre os alimentos e que possam cumprir de fato o cardápio que é estabelecido, entendeu? De forma a ofertar realmente aquela refeição completa para atender as necessidades nutricionais dos alunos. Isso, um cronograma semanal, né, de entrega seria o mais adequado, né? Mais adequado, que aí você não vai ter aquele problema de ter muito alimento, vai estragar alimento. A gente sabe que as escolas não têm espaço suficiente para armazenar, seria excelente, mas enfim, não tem. Então, para que não haja desperdício, que não se estrague alimentos, se faça um cronograma. Com certeza, né? Boa dica da professora, viu? Então, como transformar o cardápio numa refeição? Quanto será necessário comprar e preparar de cada alimento para que, ao final, cada estudante receba a porção adequada em sua refeição? Essa é uma pergunta que muita gente deve fazer. Como que a gente pode planejar o preparo dos alimentos para um grande número de pessoas, para um público grande? Então, nós vamos aprender hoje. Para isso, o nutricionista utiliza ferramentas, tais como porcionamento, fatores de correção e de conversão ou cocção, também conhecido como índice de cocção de alimentos, pesos e medidas e fichas técnicas de preparação. Essas são ferramentas que facilitam a elaboração da lista de compras e permitem identificar e corrigir desperdícios no momento do preparo dos alimentos. E como é que se calcula, por exemplo, a quantidade de arroz que uma pessoa irá consumir numa refeição? E, em outras palavras, qual o peso estimado de uma porção de arroz para o consumo de uma pessoa? E para 100 pessoas, né? A gente tem, essa é uma grande preocupação, né, professora? Porque a gente tem que estar atento com erros, com desperdícios. Se muitas vezes a gente produz uma refeição na nossa casa e falta, imagine quem está produzindo uma refeição para 200, 500 pessoas, 500 alunos, né? Então isso precisa ser muito bem planejado e a gente vai ver como que se planeja esse cálculo, essa refeição, para que atenda todos, tá? Para estimar essa quantidade de arroz por pessoa ou per capita, como aparece em vários cardápios, o nutricionista precisa conhecer todos os detalhes do cardápio e das pessoas que irão consumir as refeições, entre outras coisas. A expressão per capita significa por pessoa, por cabeça. Então, é uma quantidade de alimento em que uma pessoa vai consumir, tá? Seria o per capita. Então, sabendo quanto é necessário para uma pessoa,
pode-se fazer uma estimativa com as devidas correções para um grupo de pessoas. Então a gente já tem uma lista padrão dos per capita. Esses per capita, eles estão disponíveis na internet também, você pode achar no site da Rede Brasileira de Alimentação e Nutrição Escolar, a lista padrão de per capita de escolares. E aí, a partir dessa lista, você já pode planejar e ver qual é a quantidade de alimento que você vai necessitar para número X de pessoas, tá? Então, é assim que se faz o planejamento utilizando o per capita. Outro item é o fator de correção, que é a quantidade de alimento a ser comprada, já considerando que será perdido ou descartado durante todo o processo de preparação. É uma razão entre o peso bruto do alimento e o seu peso líquido, usando sempre a mesma unidade, ou seja, grama e litros. Então, o fator de correção se calcula da seguinte forma: é o peso ou volume bruto do alimento, seria a quantidade do alimento da forma com a qual ele foi adquirido, sem retirada de casca, enfim, dividido pelo peso ou volume líquido, que já é o alimento limpo e pronto para consumo, tá? Então, o fator de correção seria parte do alimento que foi descartada. E outro item também é o fator de conversão ou cocção, que é o índice de cocção. Não confunda com o fator de conversão. É uma razão entre o peso ou volume do alimento submetido à cocção e pronto para o consumo, e peso ou volume inicial do alimento imediatamente antes da cocção, ainda cru, limpo e higienizado. Qual que é o objetivo do fator de cocção? Quando nós adquirimos um arroz, o peso dele cru vai ser diferente do peso desse arroz cozido. Então, esse é o fator de cocção, é a diferença do peso do alimento cru e o peso do alimento cozido. A mesma coisa acontece com a carne. Quando você adquire uma carne crua, ela tem um peso. Já quando essa carne é submetida à cocção, ela vai ter outro peso. Então, essa alteração de peso é chamada de fator de cocção, certo? E olha só como que é o cálculo do fator de cocção. É o peso ou volume do alimento cozido dividido pelo peso ou volume do alimento cru e limpo, tá? Então, essa é a relação que vai determinar o fator de cocção. Peso e medidas. Para o sucesso na elaboração de um cardápio ou mesmo de apenas uma preparação culinária, é necessária a descrição das quantidades dos ingredientes com precisão para que sejam obtidos resultados semelhantes a cada repetição. A maneira de pesar ou medir um alimento varia entre pessoas, assim também a percepção de uma colher de sopa com açúcar nivelada e uma sem nivelamento. Então, aqui nós temos alguns exemplos de medidas caseiras, que é a xícara de café, chá, sopa. Temos a colher de café, a colher de chá, a colher de sobremesa, colher de sopa, copo de requeijão e copo americano. Essas são as principais medidas caseiras usadas dentro da uma unidade de alimentação e nutrição. Então, ao elaborarmos um bolo, por exemplo, é necessário medirmos os ingredientes da receita e geralmente utilizamos medidas caseiras para isso, tais como xícaras, colheres e copos. Isso é feito para facilitar o processo de preparação, uma vez que nem sempre é possível pesarmos os alimentos numa balança ou mesmo aferir volume com equipamentos específicos. Entretanto, para a obtenção da quantidade dos alimentos contidos nos utensílios domésticos, como colheres, xícaras e copos, previamente deve-se realizar a sua pesagem com técnicas precisas e rigorosas. Esse fato vai determinar a garantia de quantidades equivalentes e preparação de excelente qualidade e formulação fiel
com o mesmo resultado final, tá certo? Então, a padronização de peso e medidas é muito usada principalmente naqueles locais em que há mudanças de turno, de profissionais. Então, o modo como um profissional prepara uma refeição vai ser diferente do modo como o outro profissional prepara a sua refeição. Então, essa padronização é necessária de modo a garantir um alimento com a mesma qualidade no final para o consumidor, certo? Então, esse foi um tema bem interessante, né, professora, que nós abordamos nessa aula. Lembrando que foi somente a primeira parte, tá? E agora nós vamos dar um intervalinho para você realizar as suas atividades, e qualquer dúvida que você teve durante a nossa aula, você pode enviar aqui no chat com a professora Ângela, tá certo? Então, até logo. Olá, estamos de volta e agora nós vamos iniciar a correção das nossas atividades. Qualquer dúvida você mande aqui no chat com a professora Ângela, que nós vamos saná-la de uma forma que você tenha um melhor entendimento acerca das questões. Então vamos começar pela questão de número 1. Para consumirmos um alimento, não basta que ele esteja limpo, sendo essencial que ele esteja higienizado. No entanto, o termo desinfecção é melhor definido como? Lembrando que nós aprendemos na nossa aula que não basta a gente somente limpar os alimentos, porque a gente pode tirar aquelas sujeiras visíveis, mas a gente não tira completamente os micro-organismos. Para que os micro-organismos sejam eliminados, para que aquelas bactérias patogênicas que possam causar alguma complicação de saúde sejam eliminadas, é necessário a higienização. E a higienização já abrange o processo de limpeza mais desinfecção. Então, o que pede a questão? O que seria a desinfecção? Então, vamos analisar as afirmativas. Afirmativa A. Desinfecção é definido como método de retirada de sujeiras ou micro-organismos visíveis a olho nu. Essa afirmativa está incorreta, né? Porque desinfecção não é um método que retira também sujeira visíveis a olho nu, mas não somente isso, tá ok? Afirmativa B. É uma operação de redução por método físico ou químico do número de micro-organismos em nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Afirmativa correta, é uma operação que reduz os micro-organismos por método físico, seria a limpeza em água corrente, com você esfregando aquele alimento, limpando o alimento, você estaria tirando as sujeiras visíveis a olho nu por método físico. E por método químico já seria a higienização com a desinfecção, né, que você utiliza algum produto químico, como exemplo o hipoclorito, para higienizar esse alimento e eliminar as bactérias. E esse método tem que ser realizado de forma a não comprometer a qualidade do alimento. Só um exemplo aqui. Então, para facilitar, nós podemos citar como exemplo a questão da higienização, a operação que se faz com alface. Não é isso? Com certeza. Porque primeiro nós tiramos as sujidades, as sujeiras aparentes, que nós higienizamos bem, e depois colocamos naquele processo que tem que ficar de molho, com hipoclorito, tantos minutos, a uma proporção de água para o hipoclorito, não é isso? Nesse método nós usamos, né, os dois tipos, método físico, que foi a higienização em água corrente, você pegou a alface, retirou a terra, né, que estava nesse alface, e posteriormente, como você não está ali visualizando os micro-organismos, você vai deixar esse alface imerso ali numa solução de hipoclorito para eliminar as bactérias, né, professora? Tá. Então, essa é a afirmativa correta. Vamos prosseguir analisando as outras. O processo de eliminação de sujeiras que não conseguimos enxergar a olho nu pelo emprego de método químico somente. Não é, a gente viu que é através de métodos físicos e químicos. Afirmativa D. Operação de redução por método físico ou químico do número de micro-organismos
em nível que comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento, tá? A qualidade do alimento não pode estar comprometida, tá? Esse método o método de desinfecção tem que ser realizado no alimento com o tempo correto, com a imersão correta, para que a qualidade desse alimento não seja comprometida, tá ok? Questão de número 2. Qual a importância da aplicação da técnica dietética no preparo dos alimentos? Uma possível resposta: permite alcançar o objetivo de produzir alimentos e refeições saudáveis e seguras, melhorar as características sensoriais dos alimentos, tais como aparência, aroma, sabor, textura, além do adequado planejamento, execução, avaliação de dietas adequadas às características individuais do ser humano. Como a gente viu durante a aula, a técnica dietética é um processo ao qual o alimento é submetido a diversos procedimentos, né, de modo a oferecer uma refeição com qualidade, né, preservando os nutrientes. E na técnica dietética também está incluso o planejamento das refeições, que é utilizando os índices que nós aprendemos: fator de correção, fator de cocção, utilização de padronização de medidas caseiras, o corte correto, o modo de moer, de picar os alimentos, tudo está dentro da técnica dietética, tá? Então, se você não utiliza a técnica dietética, possivelmente você não vai ter um alimento com uma qualidade tão satisfatória para o consumidor final, né, professora? O que você acha? Com certeza, concordo plenamente, prestando sempre atenção naquela questão de higienização, né, professora? Aqui também entra um fator muito importante, né? Isso mesmo, então, tá ok? Então, essa é a importância da utilização da técnica dietética. Questão 3. Diferencie culinária e gastronomia. Qual que seria a diferença? A culinária ocupa-se da esfera técnica de preparo dos alimentos, sendo a arte de cozinhar, ou seja, confeccionar alimentos. A gastronomia estuda os aspectos culturais, comerciais e científicos dos prazeres da mesa. É um ramo que abrange a culinária, as bebidas, os materiais usados na alimentação em geral, todos os aspectos culturais a ela associados, incluindo não só a forma como os alimentos são preparados, mas também como são apresentados, o vestuário, a música ou a dança que acompanham as refeições. Na culinária, você pode utilizar diversas técnicas de preparo do alimento, como exemplo as técnicas dietéticas. Já na gastronomia, além de você utilizar a culinária, você também utiliza o ambiente, né, um ambiente satisfatório, os utensílios para combinar com o tipo de alimento que vai ser servido, se preocupa com a apresentação do prato, qual que vai ser o prato que vai ser utilizado, um prato redondo, um prato quadrado, tudo isso a gastronomia se preocupa também, o vestuário da pessoa que vai servir o alimento, a música que vai estar tocando naquele ambiente, tudo para proporcionar uma refeição prazerosa para o indivíduo, tá? Então, essa é a diferença de culinária e gastronomia. Como nós citamos na nossa aula, um gastrônomo pode também ser o cozinheiro, né? Se preocupar ali só com a parte da culinária. Mas também pode, além de ser cozinheiro, ele pode também se preocupar com todos esses detalhes que a gente citou aqui na aula, tá ok? Questão 4. Com relação aos indicadores utilizados no preparo de alimentos, analise as afirmativas. Vamos analisar então cada uma das afirmativas. 1. O fator de conversão ou cocção, também conhecido como índice de cocção, é resultante da relação entre peso do alimento no estado inicial e o peso do alimento submetido à cocção. Será que essa afirmativa está correta? Qual que é o erro dessa afirmativa? Na verdade, é que é o contrário.
é uma relação entre o peso do alimento cozido e o peso do alimento cru no estado inicial. Então, para você achar o fator de cocção, você vai dividir o peso do alimento cozido e o peso do alimento cru, tá? Então, é essa a diferença que faz a questão ser errada. Na verdade, que foi trocada, é o contrário, tá? Afirmativa 2. O fator de correção, que é conhecido como FC, dos alimentos é uma constante que resulta da relação entre o peso bruto e o peso líquido do alimento. Essa questão está correta. Então, o fator de correção seria aquela parte do alimento que será descartada durante o preparo do alimento. Quando você adquire, por exemplo, uma laranja, a laranja, no modo com o qual ela foi adquirida, ela vai ter um peso bruto, porque ela vai estar com a casca, vai estar com as sementes, vai ter o bagaço. Já o peso líquido dessa laranja seria considerando as partes não comestíveis, seria retirada das cascas e a retirada da semente, tá? E essa parte que foi retirada desse alimento seria o fator de correção. Afirmativa 3. Os alimentos in natura ou consumidos crus não podem ter o seu índice de cocção calculado. Essa afirmativa está incorreta. Um alimento que vai ser consumido in natura, que vai ser consumido cru e que não vai passar pelo processo de cozimento ou cocção, ele não necessita ter o cálculo do índice de cocção ou fator de cocção, tá ok? Então a 3 também está correta. Afirmativa 4. O per capita é a quantidade necessária de um determinado alimento ou preparação da refeição para servir a apenas uma pessoa. A afirmativa também está correta. Lembrando, o que é per capita? Per capita é uma expressão que se refere a por pessoa, por cabeça. Seria uma quantidade de alimento necessária para uma pessoa, que uma pessoa irá consumir. Lembrando que existe o per capita bruto e o per capita líquido. Um exemplo do per capita bruto seria o feijão cru, uma pequena porção do feijão sem estar pronto. E existe também o per capita líquido, que já é o feijão, tá? Considerando as partes que não seria comestível. Então, por exemplo, quando você vai catar o feijão, geralmente ali vem alguma sujeirinha, alguma coisa, você tira, já seria o peso líquido do feijão. Então, existe o per capita bruto e o per capita líquido, tá ok? E só para lembrar mais uma vez, a tabela de per capitas, ela pode ser encontrada também na internet, no site da Rede Brasileira de Alimentação e Nutrição Escolar. Existe já a lista padrão de per capita por aluno de escolar, em que você pode estar visualizando para ver quais são as quantidades que geralmente são utilizadas para fazer as refeições dos alunos, quais são as quantidades padrão. E o per capita ele pode também variar de acordo com os locais. Não é obrigatório você utilizar um per capita para todos os locais, porque você não vai estar considerando a individualidade de cada ser humano. Então, uma quantidade que eu consumo, a quantidade do gênero feminino vai ser diferente da quantidade do gênero masculino. Então, para que o nutricionista utilize o per capita, ele necessita também conhecer muito bem qual é o tipo de população para qual ele vai planejar essa alimentação, para qual ele vai planejar o cardápio, tá? Então, quando o nutricionista vai utilizar índice de cocção, per capita, todos esses fatores, é necessário que ele conheça muito bem o público com o qual ele vai estar trabalhando, para que não haja erros no final, erros durante a execução, ok? Evitando também o desperdício de alimentos, tá? Então, qual que é a afirmativa correta? É a C, afirmativa 2, 3 e 4, tá? Última questão, aqui é um exemplo prático para você entender como que é realizado para achar o fator que pede a questão, tá? Essa questão não é obrigatória que você saiba, não pede durante a sua vida profissional, não é necessário que você esteja fazendo esses cálculos,
mas só a ponto de conhecimento, para você conhecer como que é feito, né, para você ter esse conhecimento a mais de como que é realizado os cálculos, como que o profissional nutricionista faz o cálculo para o planejamento de um cardápio, tá certo? Então, olha só, calcule a quantidade de feijão a ser preparada para servir 200 pessoas, considerando o fator de cocção de 3 e a porção per capita servida de 120 gramas, tá? Então, a porção per capita in natura, que pede a questão, seria de 120 gramas para servir 200 pessoas, 200 comensais. Então, como que a gente vai saber qual a quantidade de alimento que vai precisar ser adquirido? Para isso a gente faz a previsão de compras. Então a gente multiplica 120, que é a questão, que é a porção per capita que pede a questão, pela quantidade de pessoas, e nós vamos ter aqui a quantidade em gramas, tá? 24.000, que seria referente a 24 quilos. Essa seria a quantidade de feijão necessária a ser adquirida. E qual que vai ser a quantidade a ser preparada, que seria o rendimento final? Então, a gente faz o fator de cocção, que é o peso do alimento pronto dividido pelo peso do alimento adquirido. Então, a gente usa aquelas regras da matemática, tá? E para achar peso cru do alimento, tá? O fator de cocção, a gente divide 3 por 24 e a gente chega no resultado que seria 8 quilos, tá? Então aqui é uma questãozinha bem prática para você achar a resposta do fator de cocção, que seria a quantidade do alimento a ser preparada para servir 200 pessoas, tá certo? Então esse é um exemplo de cálculo que o profissional nutricionista utiliza, tá bom? Só para você mesmo ter a noção, ter o conhecimento de como é realizado esses cálculos, tá? Lembrando que não é obrigatório que você fique fazendo durante sua atuação profissional, tá ok? Então, essa foi a última questão. Espero que você tenha entendido todas as questões que nós abordamos hoje aqui na aula, que nós resolvemos, né? Isso foi apenas uma pequena parte da introdução da unidade 2. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ainda a essa unidade com temas importantes, continuando com essa questão do planejamento de cardápio. Vamos aprender sobre as fichas técnicas que é necessário dentro de uma unidade de alimentação e nutrição também, e tenho certeza que você vai gostar bastante. Professora, você tem alguma consideração da aula? Bem, eu espero que todos tenham gostado, lembrando que isso aqui realmente está voltado para a parte prática, né? Embora alguns procedimentos eles não façam, mas assim, que continuem participando, né, professora? Interajam com a gente, porque nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas, esclarecer, que vocês compartilhem suas experiências. Esperamos que vocês tenham gostado, obviamente que vocês gostaram, e nós contamos com a participação de todos na próxima aula. Isso, contamos com a sua presença, que você pegue a unidade 2, também faça uma revisada no que foi ministrado hoje, para que na próxima aula você esteja também preparado para os próximos conteúdos, tá? Então, obrigado pela sua presença, obrigada pela participação. Desejo a você uma ótima semana e até a próxima aula. Então, aos nossos tutores e alunos, um grande abraço, obrigada e até o nosso próximo encontro.